Pescadores e amantes da pesca, sejam todos muito bem-vindos a mais um Radar do Rebojo. Hoje a gente vai falar da previsão do tempo aí e esse apontamento que está em alto mar, que provavelmente vai ter um vento aí e uma alteração na costa, pessoal. Aí para quem está pensando em sair pescar durante a semana ou quem está em alto mar, então bora ficar prevenido aí, porque pelo jeito a gente vai ter uma mudança no clima, vai ter instabilidades que possivelmente é chuva e quem sabe até um vento com mais intensidade em alto mar, porém na costa está marcando aí pouca intensidade, a gente não tem muitas rajadas, mas eu já vou mostrar para vocês. Então aqui, como vocês podem ver, a gente está aqui ó, no nosso famoso wind.com, aí o nosso aplicativo, nossa plataforma que tem, né, nos ajudado muito aí fazer esse monitoramento para ver como que tá, né, a questão aí marítima dos ventos, da influência das marés, né, da variação aí das correntes marítimas, em tudo isso aí para ajudar aí os pescadores profissionais e os entusiastas, os amantes da pesca aí, o pessoal que quer estar prevenido e não ser pego de surpresa. Então, como vocês podem ver aí, ó, são 18h19 da tarde aí, ó, domingão, hoje é dia 18, né, pessoal? Amanhã é segunda-feira, dia 19, então vamos ver como que vai ser a segunda-feira aí, como que vai ser esse clima. Olhando aqui, ó, no gráfico do wind, pessoal, vocês podem ver aí que a gente tá com uma temperatura agora de 24 graus, uma temperatura bem agradável, aí não tá frio, não tá calor, tá um clima bem gostoso. Os ventos, eles se mantêm em nordeste aí, ó, em 7 km e rajada de 26, então tá bem tranquilo. Eu vou até abrir aqui ó, a câmera da Barra do Saí por volta das 16h33, porque se eu colocar agora já tá escuro. A gente olhando aqui ó, pro Morro de São Francisco, ali vocês podem ver que tava bem fechado já, né? A gente tava com uma instabilidade ali, uma nebulosidade no caso, né? Que seria uma neblina, né? Que tava em alto mar ali, ó, bem fechada, né? E pelo jeito ela já ia descer mais pro lado de cá, pro lado de Matinhos, pro lado de Guaratuba, né? Essa neblina. Então, voltando um pouquinho mais aqui na parte da tarde, ali, ó, por volta das 1h48 aqui, como vocês podem ver aqui, a gente tava aí com esse vento mais pro lado de leste, né? Que ele tava um pouquinho pro lado de fora ali, apertado ali, né? E o mar tava um pouquinho mexido, a maré já tava começando a pegar bastante força de correnteza, então já tava enchendo, né? Mas não era nada de tão sério, a costa estava tranquila aí, como vocês podem ver, a ondulação bem fraquinha, o mar um pouquinho repicado, mas nada, né, que prejudique a navegação. Na parte da manhã aqui, ó, por volta das 9 horas, mais ou menos, a gente tava com uma neblina aí que ela baixou, né? Ali por volta das 8 horas, 8 e pouquinho, ela já estava meio fechada, e no decorrer da manhã momento que ela baixou bastante. Até vou abrir aqui ó, na câmera de Matinhos, porque Matinhos afetou bastante. A gente teve uma nebulosidade bem interessante ali, que foi por volta das 9 horas, mais ou menos. Ali, deixa eu até abrir aqui. E estava completamente fechado ali. Os pescadores, ele estava até parado. Teve pessoa que parou ali, né, para esperar ela subir, mas foi questão de 1 hora, 2 horas, por causa dessa troca de calor que a gente teve, né, que hoje bateu aí a casa dos 25 graus, então foi um clima bem alto aí, né, para esse período que a gente tá, já não era para estar assim, mas isso é essa questão aí desse apontamento que a gente tem em alto mar aí, então a tendência é que mude o cenário, a gente tenha chuva aí no decorrer da semana e vento na costa aí, porém não é nada de tão sério como a gente estava imaginando, mas já vamos chegar lá. Então, como a gente estava falando, a gente se mantém com esse vento, né? Na madrugada ele vira para um vento de terra ali, ó, por volta das 0 hora mais ou menos aí, que é um oeste, né? E é um vento bem fraco, porém com uma variação contrária. Ele vai ter horas ali por volta das 4 horas que vai entrar para o noroeste, depois ele vira para um nordeste aí e fica nessa variação por volta aí, ó, das 10 horas mais ou menos a gente tem um vento de sudoeste e entra um ventinho de sudeste pro meio-dia, porém com 6 km e rajada de 18. Então não é um vento preocupante, não afeta a navegação, a pesca aí para quem estiver em alto mar. A segunda-feira ainda vai estar tranquila. Depois, mais para o final do dia, a gente tem outra variação de vento aí um pouquinho, né, para o lado de terra, variando. Depois, para terça-feira, a gente tem essa variação de ventos pegado para o lado de norte novamente. E a gente tem ventos na madrugada de noroeste, ventinhos de nordeste, né? E a partir do meio-dia de terça-feira já começa a mudar o cenário e início de noite ali, ó, por volta das 7 horas, 8 horas, a gente já tem esse vento de sul, né? Vento de sul, sul-sudeste com mais intensidade que a gente está acompanhando, né? E vai apontando aqui para vocês
vocês aqui no decorrer da semana para ver como que vai ser, se vai intensificar, porque a gente tem a probabilidade desse vento pegar mais força ou não. A variação da maré, como vocês podem ver aqui, ó, ela já está em quarto minguante, então ela está com pouca variação e automaticamente a gente tem aí uma variação pequena de correntes marítimas. Até eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês verem como que tá as nossas correntes marítimas. Elas estão bem tranquilas, não estão com muita intensidade, né, por causa dessa lua que ela tem pouca variação. Então até por isso que eu estou falando sobre essa questão, né, desse apontamento em alto mar, que pode ser que ele não tenha muita força por causa da lua com pouca energia. Então a gente tem uma lua fraca, né? A lua de quarto minguante, ela não representa muita potência. Se fosse uma lua cheia, uma lua de crescente para frente, quarto crescente para frente, ali no final ali dos 4, 5 dias finais aí da quarto crescente, entrando para uma crescente para cheia mesmo, poderia ser mais preocupante. Quem sabe um mar aí mais agitado, com ondas na costa e ventos mais predominantes do lado de sul com mais intensidade. Porém, a gente está numa lua de quarto minguante, então aparentemente aí não vai ser, né, algo tão assim, tão com tanta intensidade. Mas claro que a gente tem que se prevenir, então por isso que a gente já está passando esse alerta. Então aí, como vocês podem ver, no momento a maré ela está enchendo, então as correntes marítimas elas estão de sul-sudeste para a terra, né, com uma variação por causa dessa influência que já está apontando em alto mar, então automaticamente as correntes marítimas já estão mudando. Para segunda-feira ali, ó, por volta das 4 horas, 5 horas da manhã, assim que o pessoal começa a virar o motor para ir para fora, vocês podem ver que a gente tem uma maré de vazante, né, mas ela não vaza muito, ela sai aqui ó, de ponto 66, que é uma baixa variação, e vai até por volta ali ó, das 7h30, mais ou menos, ela já reponta novamente para alagar, para encher ali, ó, e vai até ponto 90, depois vaza novamente, e nessa enchente, note aqui, ó, que a gente tem, né, uma contrária, né, uma corrente marítima contrária, assim que ela vaza, né, do lado de noroeste para o lado de sul-sudeste, ou sudeste, claro, e tem uma variação, ela volta novamente de sudeste para o lado de noroeste, então aqui ó, as correntes marítimas estão indo para o lado de norte, de sul para norte, né, e fica nessas variações constantes aí, ó, e por volta ali das 9, 10 horas volta de novo, então a gente não tem correntes contrárias, elas estão bem alinhadas, no caso de sul para norte, de norte para sul. Encheu, ela vai para o lado de norte, vazou, ela vem do lado de norte para sul, então tá nessa variação aí bem tranquilo, né? E depois já começa a mudar novamente por causa dessa influência desse, né, desse apontamento. Vamos olhar aqui, ó, no Surf Guru, que é uma base que a gente tem aqui, como vocês podem ver agora, pro domingão a gente tá com uma, né, um quadrante das ondulações, elas se mantém do lado de leste ainda, e por volta ali, ó, de quarta-feira, quinta-feira, a gente tem ondulação em alto mar, né? Porém, não é uma ondulação com muita potência, como a gente estava falando anteriormente, né? Então, ela é uma ondulação fraca por causa da lua. Então, acredito que na costa não afete tanto. Claro que é, né, em lugares como Barra do Saí, Barra de Itapuá, né, Matinhos, Ipanema, aqui para o lado de Pontal, onde que o pessoal desce as canoas na praia, quem sabe a gente tem umas ondas, né, com mais potência, né, umas ondas um pouco maiores, então o pessoal que sai na madrugada, sai no escuro, como, né, o dia ele tá clareando ali a partir das 6h20, o sol tá saindo na casa aí das 6h40, mais ou menos, 6h45, sair no escuro é um pouco arriscado aí, pessoal, então vamos, né, deixar para sair assim que fazer barra do dia, para ver como que vai estar aí a partir de quarta e quinta-feira, quem sabe essas ondulações ela encosta meio de surpresa, mas em alto mar vai estar tranquilo, os ventos eles são moderados, né? Como a gente estava falando aqui, não são ventos fortes, né? Aqui eu até vou arrastar aqui, eles estão aí na casa de 18, 20 quilômetros por hora e rajadas de 30. Não é muito aconselhável também pegar esse clima, esse tempo em alto mar, principalmente o pessoal que está arrastando aí com barcos pequenos, canoa, né? Sempre dá aquela caturrada aí, o vento não ajuda muito, né? Então acaba atrapalhando na pesca e o pessoal de rede de passeio também não é muito aconselhável, né? Barcos grandes aí que já estão em alto mar, isso aqui não afeta muito, é bem tranquilo aí para navegação, porém é um ventinho aí que ele é passageiro, ele vem da noite, pega na madrugada e na quarta-feira em diante ele já perde um pouco da intensidade. Então a gente está monitorando para vocês aí, pescadores, fiquem alertas aí e qualquer novidade a gente volta aqui com as previsões aí e nos acompanha aí, né, pessoal, na nossa rede social do Instagram lá, que é o Radar do Rebojo, sigam a gente e se inscrevam no nosso canal aqui do YouTube e compartilhem aí com os pescadores aí de plantão. A gente vai ficando por aqui, uma ótima noite a todos aí, boa pescaria sempre e não se esqueça, previsões para quem vive no mar.